Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha aqui pelo canal do Dedicação Delta no YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca essa grandiosa oportunidade de ter conteúdos jurídicos, dinâmicos e voltados aos concursos públicos, especialmente das carreiras policiais. Acione seu sininho de notificações, porque cada vez que tivermos um vídeo novo no canal, você será notificado para poder assistir em primeira mão. E mais ainda, curta esse vídeo, compartilhe, porque para nós é muito importante fortalecermos este canal para que você tenha acesso gratuito, exclusivo e conteúdos muito pertinentes para que você possa avançar aí rumo ao concurso público dos seus sonhos. Enfim, hoje nós temos um tema muito interessante e importante e que é muito trabalhado em concursos públicos, especialmente das carreiras policiais, que é efetivamente o crime de lesão corporal, aquele tanto praticado no âmbito doméstico quanto aquele que se refere a uma lesão corporal contra a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, mas também em razão do gênero. São situações distintas, mas nós vamos trazer tudo aqui para vocês hoje. Portanto, não perca essa oportunidade. Acho que já até me apresentei para quem não me conhece aí. Eu sou o Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta. E é uma honra estar com vocês mais uma vez para a gente compartilhar conhecimento. Aqui nós estamos falando diretamente do alvo certo. O alvo certo tem um foco dinâmico e específico voltado para a sua aprovação. Então, portanto, esse alvo certo, ele tem conteúdos enxutos, mas na medida certa para você entender aqueles assuntos que são assim bem recorrentes em provas de concursos públicos, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa ter um dinamismo maior e é com isso que a gente começa a trabalhar o nosso assunto de hoje. Hoje vamos falar de lesão corporal no âmbito doméstico e contra a mulher. Mas não é a mesma coisa, professor? Não. Hoje nós vamos provar para vocês que isso não é a mesma coisa. Pois bem, para a gente começar, é bom lembrar, e eu vou trazer para mim aqui, que o Código Penal, meu povo, ele trabalha com os crimes contra a integridade física e um deles exatamente é a própria lesão corporal. A lesão corporal tem diversas modalidades delas. Vou trazer cada uma delas aqui para vocês, mas o mais importante é lembrar que o objetivo daquele que agride o outro, que lesiona o outro, é lesionar, é atentar contra a integridade física e mental daquela outra pessoa, inclui mental também. Então, nós temos que entender que a lesão corporal que o sujeito decide cometer contra uma outra pessoa é totalmente diferente de um crime, por exemplo, de homicídio. Quando estamos diante de um crime de homicídio, o objetivo da pessoa, sendo um homicídio doloso, é atentar contra a vida daquela outra pessoa. Mas nós vamos chegar a uma conclusão aqui, que inclusive existe uma lesão corporal que pode ocasionar a morte. Só que veja que existe uma grande diferença entre um homicídio doloso e uma lesão corporal dolosa, em que o sujeito acaba matando a pessoa. Porque o objetivo desde o início daquela pessoa jamais foi assumir o risco da produção daquele resultado. O objetivo dele foi lesionar, mas por uma questão culposa acabou aquela morte acontecendo. Nós vamos desmistificar isso. Já o crime de homicídio, o sujeito quer matar aquela outra pessoa. Por essa razão, o homicídio doloso, né, no caso aqui, ele tem uma radical diferença com a lesão corporal, ainda que essa lesão possa resultar em morte. Mas vamos para algumas modalidades do crime de lesão corporal, que vamos lá. A lesão corporal pode ser de natureza leve. Gente, o que é uma lesão corporal de natureza leve? É engraçado falar disso. Mas uma lesão corporal de natureza leve é aquela que não é grave, aquela que não é gravíssima, aquela que não é seguida de morte. Ela é tipo remanescente. Então, por exemplo, se o sujeito ficou fora de suas ocupações habituais por 20 dias, é uma lesão corporal, pelo menos de início, de natureza leve, se não tem outras circunstâncias das naturezas grave ou gravíssima. Então, entendem que a lesão leve é por exclusão. O que não for grave e gravíssima, é lesão de natureza leve, tá certo? Portanto, a lesão de corporal de natureza leve, ela exige uma representação criminal. Vamos para a revisão rápida aqui? A ação penal, ela pode ser pública, ela pode ser privada.
Quando a ação penal ela é pública, ela pode ser uma pública incondicionada, um crime de homicídio, de roubo, tá? Ou ela pode ser uma ação penal pública condicionada, condicionada à representação, em alguns casos, condicionada à requisição do ministro da Justiça, em casos raríssimos. Essa ação penal pública condicionada à representação é o próprio tipo penal que vai falar. O legislador decide, em algum momento, falar o seguinte: olha, este crime, por exemplo, o crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, o legislador falou: eu quero que esse crime seja de ação penal pública condicionada à representação. A vítima tem até 6 meses contados do conhecimento da autoria para ingressar com essa representação. E através dessa representação, que é uma condição de procedibilidade para esta ação penal, aí sim os órgãos públicos poderão tomar as medidas. Se ela não quiser tomar medidas sobre isso, o Estado não vai entrar para poder resolver aquele problema. E a lesão corporal de natureza leve, por mais que não esteja escrito lá no tipo do artigo 129, que ela é mediante representação, quando a gente vai na lei que trata dos juizados especiais criminais, eu vou dividir aqui a tela para escrever ela, tá? Essa lei é a 9.099 de 95. No seu artigo 88, ela vai nos dizer que o crime de lesão corporal de natureza leve e também de natureza culposa, ele depende desta representação da vítima. Tudo certo? Então, uma lesão corporal de natureza leve, como regra, nós vamos ver que tem exceções, ela depende de representação da vítima. Já a lesão corporal de natureza grave, eu gosto de memorizá-la como DEPAI. Por quê? Porque facilita, é um mnemônico que facilita. Olha, o DE vai ser para debilidade de membro, sentido ou função. Lembra-se de debilidade, é diferente, tá? De perda. Debilidade, ficou débil. Perigo de vida. Aceleração de parto não é aborto, tá? E incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Isso representa a lesão corporal de natureza grave. Mas nós temos, embora a lei, o Código Penal não fale expressamente a palavra gravíssima, nós temos a lesão corporal de natureza gravíssima. E ao invés de usar um mnemônico de pai, nós vamos usar um mnemônico um pouco flatulento, digamos assim. É chamado de peida pelo mnemônico. É horrível, mas nós podemos dizer que pode salvar você na hora da prova. O P vai ser a perda, ao invés de debilidade, é a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. O E nós vamos ter como enfermidade incurável. O D vai ser de deformidade permanente. E o A nós vamos ter como aborto. Essas são as possibilidades que geram ali, através da lesão corporal, o que a gente vai levar em conta, a lesão corporal de natureza gravíssima. Mas nós também temos a lesão corporal seguida de morte. E traz para mim o que é relevante. Vamos lá. Imagine que uma pessoa, ela deseja matar a outra, desde o início ela quer matar a outra. Ela quer cometer um homicídio doloso contra a outra. Só que ela vai se valer de um instrumento pérfuro cortante, por exemplo, que seria uma faca. Nessa faca, que poderia ser cortante ou perfurante, então pode ser pérfuro cortante. Essa faca, utilizada como instrumento desse crime, foi utilizada 10 vezes, 10 facadas. Concordam comigo que nós tivemos 10 lesões corporais através dessas facadas? Mas a intenção do sujeito, desde o início, não foi cometer esse homicídio? Então ele vai responder por lesões corporais e, no final, vai responder pelo crime de homicídio? Não. Entendeu? Nós estamos dizendo que esse sujeito, desde o início, tinha essa intenção, ânimo necante, de vontade de matar aquela vítima, tá certo? É diferente, por exemplo, quando uma pessoa quer lesionar a outra. Essa pessoa se posicionou numa briga e ela quis lesionar a outra, deu um soco no rosto da vítima. A vítima veio a cair ao solo e bateu com a cabeça na quina do meio-fio de uma rua.
Quando aconteceu essa batida na quina da rua, neste caso, nós podemos falar sim de uma possibilidade de uma lesão corporal, que era a intenção do sujeito no início, lesão corporal seguida de morte, que ele não desejava a morte. Então, dolo na lesão, uma culpa no resultado, que é o resultado morte. Com isso, nós temos uma lesão corporal seguida de morte. Veja que o sujeito não queria praticar uma outra infração penal, tá certo? Então, vamos lá. Voltemos aqui. Vamos lembrar, então, que a lesão corporal seguida de morte é uma forma também préter-dolosa do crime. Agora, lesão corporal, a doutrina, uma parte fala de privilegiada ou com causa de diminuição de pena, é aquela no qual o sujeito, ele agiu por relevante valor social e coletivo, que matou, por exemplo, o traidor da pátria e tal, relevante valor moral, o cara que matou, por exemplo, matou não, gente, lesionou uma pessoa por causa dela ter, sei lá, estuprado a filha dele, enfim, ou sob domínio, não é sob influência, tá? De violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesses casos, nós estamos falando de uma lesão corporal privilegiada ou com causa de diminuição de pena, tá certo? Vamos lá. Temos ainda uma lesão corporal recíproca ou privilegiada. Ou seja, neste caso, quando é recíproca ou uma lesão corporal privilegiada, desde que essa lesão não seja de natureza grave, o juiz pode substituir a pena de detenção por uma pena tão somente de multa. Mais ainda, lesão corporal culposa. Na lesão corporal culposa, o sujeito agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia. Nesse caso, há um aumento de pena se resultar em inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixou de prestar socorro à vítima, e também se não procura diminuir as consequências do seu ato, ou mesmo se ele foge para evitar prisão em flagrante. Nesses casos, nós temos aumento de pena. Mas o mais importante é lembrar que também nós temos a figura da lesão corporal culposa. Só um detalhe, lesão corporal culposa, ela é uma lesão corporal mediante representação. Depois dá uma consultada novamente. Opa, deu um ziga aqui. Representação, lá no nosso artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Nós temos aqui a lesão corporal em contexto de violência doméstica. Essa aqui eu vou fazer um asterisco gigantão, que nós vamos tratar sobre ela aqui hoje, tá? Nós temos a lesão corporal funcional. A funcional, gente, vamos falar do seguinte, olha, é contra a autoridade ou agente das Forças Armadas, lembremos, Exército, Marinha e Aeronáutica, membros da segurança pública, eu vou lembrar do artigo 144 da Constituição Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, nós estamos falando também das polícias penais e também das guardas municipais, tá? Além disso, os integrantes da Força Nacional, que no exercício da função em razão dela, eles tenham sido lesionados por essas circunstâncias, né? Mas também vai abranger o cônjuge, companheiro ou parente, seja consanguíneo até o 3º grau, tá? Por incrível que pareça, não vai entrar o que não seja consanguíneo. Então, o filho adotivo não entraria aqui. Até o 3º grau, em razão dessa condição, tá certo? E por fim aqui, lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, tá? Que vai entrar violência doméstica, tá? E a violência de gênero aqui, com o macro. Enfim, vamos avançar? Vamos lembrar também que nós temos a tal da vias de fato. Que, professor, é a grande diferença entre vias de fato? Pessoal, vias de fato está na Lei das Contravenções Penais, que na verdade não é uma lei, é o Decreto-Lei 3889 de 1941, tá? Essa Lei de Contravenções Penais prevê no seu artigo 21 o seguinte: praticar vias de fato contra alguém. Muito simples. Pessoal, volta para mim aqui. O que seria entre praticar vias de fato contra alguém e a lesão corporal de natureza leve? Vias de fato, a pessoa não tem a intenção de lesionar.
Vamos supor, um tapa no rosto. Ele vai gerar o que a gente chama na medicina legal de rubefação, aquela vermelhidão, que em pouco tempo, talvez meia hora, uma hora, aquela vermelhidão já pode sair. Então a intenção não era lesionar. Um puxão de cabelo, muitas vezes, dependendo da intensidade, claro, né? Mas não é lesionar, é puxar o cabelo ali que pode gerar o quê? Vias de fato, que é esta contravenção penal do artigo 21 ali da Lei de Contravenções Penais, tá? A pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses, tá? E se o fato não constitui crime mais grave. E toda contravenção penal, ela está sujeita à Lei 9.099 de 95, com exceções. Por quê? Porque se a contravenção, por exemplo, de vias de fato foi cometido contra a mulher na violência doméstica, não posso aplicar 9.099. Portanto, tem que fazer inquérito policial mesmo com a pena pequena dessa, tá? A pena vai ter aumento de 1/3 até a metade se a vítima for maior de 60 anos, tá? Lembramos que pessoa idosa, de acordo com a Lei 10.741 de 2003, que é exatamente o Estatuto da Pessoa Idosa, é pessoa com idade igual ou maior de 60 anos. Fechou? Vamos lá. Avancemos aqui para o nosso artigo 17 da Lei de Contravenção Penal. Vamos lá, traz para mim. Pessoal, lembra que nós falamos que a lesão corporal de natureza leve, por força do artigo 88 da Lei 9.099 de 95, ela depende de representação da vítima como regra, tá? Nós vamos ter exceções, mas a regra vai depender de representação da vítima. Percebam que numa certa gradação, vias de fato, ela é como se fosse, se a gente pudesse nominar, como o Código Penal Militar faz, ela é como se fosse uma lesão corporal de natureza levíssima. Ela é muito pequena. Ela é menor do que a lesão leve. Então a pergunta começou a fazer o seguinte, peraí, vias de fato precisa ou não de representação? Toda contravenção penal, lembra comigo aí, artigo 17 da Lei de Contravenção Penal, toda contravenção penal da Lei de Contravenções Penais, ela é a de ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Estado não depende da vítima ir lá e falar, eu quero, eu não quero, quero desistir. Não tem isso. É ação penal pública incondicionada. Então, vias de fato, por mais que mecanicamente, visualmente, ela seja menor em termos de profundidade, de lesão, do que a própria lesão corporal de natureza leve, e a leve, como regra, é mediante representação, vias de fato não é mediante representação, é uma ação penal pública incondicionada por força da lei. A doutrina critica isso. A doutrina majoritária, ela fala, poxa vida, por mais que a lei fale isso é irrazoável. Que se até a lesão leve é mediante representação como regra, via de fato também deveria ser. Mas a lei das contravenções penais, o artigo 17, ela fala expressamente que toda contravenção penal, ela é, prevista naquela lei, ela é pública incondicionada, é uma de ação penal pública incondicionada. E a jurisprudência, ela entende assim. Embora a doutrina majoritária fale assim, isso é irrazoável, deveria exigir. Mas a jurisprudência, ela fala, não, a lei falou que é incondicionada, ela é incondicionada. Então, vamos lá. Então, olha o que o artigo 17 da Lei de Contravenções Penais vai nos falar. A ação penal é pública, devendo a autoridade proceder de ofício. Então, por isso que a doutrina majoritária fala, precisa de representação. Mas a jurisprudência fala, não precisa de representação. Olha uma parte de um julgado aqui que achei interessante, do ano de 2016, que trabalha justamente essa temática. Falou, olha, tudo bem que não fosse especificamente, mas em relação ao crime de disparo de arma de fogo e a contravenção penal da vias de fato, que é justamente no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, descabe falar em trancamento da ação penal. Isso porque ambos os ilícitos são de ação penal pública incondicionada. Aplicou o artigo 17 da Lei de Contravenções Penais, na qual o Ministério Público não depende de manifestação da vontade do ofendido ou de terceiros.
E, portanto, a retratação da companheira não representa ausência de condição de procedibilidade, porque não precisa dessa condição de procedibilidade, porque não são de ação penal pública condicionada. E muito ao revés, a vias de fato é de ação penal pública incondicionada. Ele mencionou o artigo 17 novamente aqui, falando a ação é pública em relação a todas as infrações penais previstas ali na lei de contravenções penais. Tudo certo? Então, com isso, ao final ele fecha. Seja caso de lesão corporal leve, seja vias de fato, se praticado no contexto de violência doméstica e familiar, tudo bem que esse julgado foi nesse sentido para a violência doméstica e familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal. Fechou? Vamos para o próximo ponto. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Traz para mim aqui, olha. Agora, meu povo, gostaria que vocês se concentrassem em 3 dispositivos. O artigo 129, parágrafos 9º, 10, e assim mesmo que fala, tá? Artigo 10 e 13. Artigo 129, parágrafos 9º, 10 e 13. O 9º vai falar da violência doméstica. De fato, ele veio com a Lei Maria da Penha. Porém, tempos depois, nós fizemos uma lesão corporal específica para a mulher que é vítima de violência doméstica. Então, a mulher que estava dentro do 129, parágrafo 9º, já diferenciado em termos de pena, para se ter uma ideia, uma lesão corporal leve do caput do 129 tem uma pena de 3 meses a 1 ano. Uma lesão corporal na violência doméstica do parágrafo 9º, que antes abrangia a mulher também, ele tem uma pena de 3 meses a 3 anos. Inclusive, já nem cabe mais 9.099, já não caberia antes, né? Vou te explicar por quê, daqui a pouco. E aí, por fim, nós temos a do parágrafo 13 agora, que é da mulher vítima de violência doméstica e familiar, mas também a violência de gênero. Vai abranger ele ali também, do parágrafo 13, pena de 1 a 4 anos. Então, modificamos a sistemática sobre ela, que nós vamos conversar a partir de agora. Vamos lá. O parágrafo 9º, meu povo, vai falar o seguinte, olha, se a lesão é praticada contra quem, ó? Ascendente, pai, avô, mãe, avó, mas aqui nós vamos ter um detalhe com mãe e avó, que pode chegar na violência doméstica, contra a mulher, descendente, filho, neto, irmão, cônjuge, companheiro. O homem vítima da mulher pode entrar aqui? Sim. Ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade, a pena é de 3 meses a 3 anos. Cabe TCO, TCIP 9.099 aqui, gente? Não, a não ser para representação. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, se o marido é vítima da mulher e é vítima de lesão corporal de natureza leve, por mais que a pena seja de 3 meses a 3 anos e não caiba TCO ou TCIP, né, que são os procedimentos mais célebres, que são os termos circunstanciados, ao invés do inquérito policial, por mais que não caiba isso, tem que fazer inquérito policial, exige-se representação, porque aplica-se o artigo 88 da Lei 9.099. É diferente quando a mulher é vítima. Se a mulher é vítima, não tem representação. Ela é ação penal pública incondicionada. Mas vamos chegar lá. Vamos lá. Então, se nessas condições a violência é doméstica contra qualquer uma dessas pessoas, nós estamos aqui nessa pena. Precisa de representação por força do artigo 88 da 9.099, só que eu não aplico o termo circunstanciado nesse caso. Tem que fazer inquérito policial por causa da pena, tá? E aí nós temos o parágrafo 10 que vai nos dizer que nos casos dos parágrafos 1º a 3º, que fala das lesões corporais de natureza grave, gravíssima e seguida de morte, se forem casos do parágrafo 9º, nós vamos ter um aumento de 1/3 da pena. Beleza? Então, se foi cometido lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte contra essas pessoas do parágrafo 9º, nós vamos ter um aumento de 1/3 da pena. Da pena lá no parágrafo 1º, 2º e 3º. Fechou? Agora, se essa lesão, como eu já havia adiantado,
é no contexto de violência doméstica que foi de natureza leve, a mulher foi lá e agrediu o marido, a filha foi lá e agrediu o pai. Nesses casos, nós precisamos que esses homens ali representem contra essas mulheres. Por quê? Porque é uma força do artigo 88 da Lei 9.099. Por mais que não caiba TC, porque tem que fazer inquérito, porque TCIP é só de pena até 2 anos e a pena tem 3 anos. Fechou? Então, vamos lá. A lesão corporal contra a mulher em razão do sexo feminino. Cuidado aqui, gente. Cuidado. Por quê? Porque quando a gente vai para o parágrafo 13, nós temos duas formas de lesão corporal cometida contra a mulher em razão do sexo feminino. E a explicação, ela veio quando nós tratamos do feminicídio. Entenderam o esquema? Então, quando a gente trata do feminicídio, a explicação do que é em razão do sexo feminino, ele está no parágrafo 2º A, lá do artigo 121 do Código Penal, que veio com a explicação do que era o feminicídio. Então, por isso que a gente tem que estar atento com a legislação. O parágrafo 13 do artigo 129, ele vai nos gritar o seguinte caso. Vamos lá. Volta para mim aqui. Ele vai falar assim, olha, ofender a integridade física ou corporal de outra, e no parágrafo 13, se a lesão for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Quem me conta o que são razões da condição do sexo feminino é justamente o parágrafo 2º do artigo 121, que tratou do feminicídio. Razões do sexo feminino são duas, e uma delas que é violência doméstica familiar, a outra não. Uma delas envolve violência doméstica familiar, que está aqui no inciso 1º do parágrafo 2º-A do artigo 121 do Código Penal, e o outro é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E o que isso tem a ver? Vamos lá. O cara discutiu com a mulher no trânsito. E ele foi lá e gerou lesão corporal contra essa mulher. Nunca viu essa mulher da vida. Ela empurrou aquela mulher, deu um soco no nariz dela. Quebrou o nariz dela, naquela confusão. Eu posso falar que teve uma violência de gênero ali? Não, no primeiro momento não. E se essa lesão contra essa mulher foi de natureza leve, nós vamos lá para o caput do Código Penal, com pena de 3 meses a 1 ano, TCO ou TCIP, Lei 9.099, tudo ali. Se foi de natureza leve. Agora, se esse sujeito, ele agride essa mulher por razões da condição do sexo feminino, por menospreza a condição de mulher, é mulher mesmo, porque mulher no volante, perigo constante, vem com essa brincadeirinha palhaçada, e vai lá e dá um soco no rosto dessa mulher. Aí nós mudamos o contexto. Aí nós saímos de uma lesão corporal de natureza leve, lá do caput do 129, e esse sujeito que praticou essa lesão corporal por menosprezo à condição dessa mulher, de ser mulher, mesmo que seja uma briga de trânsito, viu que mudou o contexto pelo que ele falou, aí nós saímos por uma pena completamente diferente, de 1 até 4 anos. Sacaram o movimento? Aí que o movimento é diferente. Fechou? Vamos lá, voltemos para cá. Mas também, essa lesão corporal pode ser por violência doméstica e familiar. Essa do parágrafo 13 aqui, ó, do artigo 129. Então, nós temos duas modalidades que vamos falar por razões da condição do sexo feminino. Uma vai ser por violência doméstica familiar, que está materializada ali para a Lei Maria da Penha, que tem 5 formas de violência: física, sexual, patrimonial, moral e psicológica. 5 violências da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 do ano de 2006, seja numa relação doméstica, familiar ou íntima de afeto com quem conviva ou tenha convivido o agente com essa vítima, tá certo? Essa é uma das formas de aplicação do 129, parágrafo 13, mas também na possibilidade do menosprezo à condição dessa mulher. São 2 formas, não se esqueçam dela, tá bom? E não se esqueça da Lei Maria da Penha, que ela é importantíssima, beleza? Mas pra gente avançar aqui, vamos lembrar que essa lesão corporal em razão do sexo feminino, a ação penal é pública incondicionada. Quando se tratar da violência doméstica e familiar, não é por nada, mas por quê? Porque aqui nós temos o artigo 41. Vamos lá. Por que que, vamos lá, professor, você me disse que uma lesão corporal de natureza leve, ela é ação penal pública condicionada à representação.
Por quê? Porque está previsto no artigo 88 da Lei 9.099 de 95 que a lesão corporal de natureza leve ou culposa, elas dependem de representação. Nós temos exceção. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, precisamente no seu artigo 41, ele fala: não se aplica Lei 9.099 para mim. Eu sou contra essa lei, é como se ele falasse isso. Então, se o artigo 88, que permitiu que a lesão corporal fosse pública condicionada à representação, toda essa Lei 9.099 não pode ser aplicada para a Lei Maria da Penha, o resultado é, se a mulher é vítima de lesão e está no contexto de violência doméstica, essa ação penal é pública condicionada à representação? Não. Uma lesão corporal, ainda que leve, cometida no contexto de violência doméstica familiar, ela é uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Então, essa é a explicação. Porque o artigo 41 fala expressamente: aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099 de 95. E para a gente finalizar com chave de ouro, 5 súmulas muito importantes para vocês que estão estudando para o concurso. Primeiro, súmula 536 do STJ, que vai nos dizer que a suspensão condicional do processo, que é o sursi processual, lá do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, e também a transação penal, que é do artigo 78 desta mesma lei, não se aplica às hipóteses dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Se eu não posso aplicar a lei, nada dessa Lei 9.099, por óbvio, os institutos por ela também previstos, eu não posso aplicar. Já a súmula 542 do STJ vai dizer que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher, ela é pública incondicionada. Materializou o conteúdo que eu acabei de falar. Já a súmula de número 588 vai falar que a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fechou? Mais duas. Súmula de número 589 do STJ vai falar que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes e contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. E, por fim, a súmula 600, que para mim nem precisava existir, porque está na lei, para a configuração da violência doméstica familiar, previsto no artigo 5º, não se exige coabitação entre autor e vítima. Com isso, fica aqui com mais esse vídeo do alvo certo aqui do Dedicação Delta, na certeza de que você que não se inscreveu vai se inscrever aí agora, vai acionar seu sininho de notificações para ter vídeos recentes e com conteúdo muito denso e aprimorado para você. Curta esse vídeo, compartilhe e vem com a gente rumo à sua aprovação, beleza? Grande abraço para vocês e a gente se encontra certamente no nosso próximo vídeo. Até mais!